Boa noite para todos. Nós vamos, nessa noite, tecer aí comentários ante os adversários. Está na revista O Reformador, de junho de 2016. Os adversários, frequentemente, nos revelam nossas próprias imperfeições, como orgulho, vaidade e egoísmo, né? Por outro lado, muitas vezes, aqueles que nos contrariam faz acordar dentro de nós determinadas virtudes que estavam esquecidas. Compreensão, perdão, humildade, né? Então, muitas vezes ele nos traz também benefício, né? Depende da compreensão de cada um. E esta questão de adversidade, ela sempre existiu, né? E ainda existe, em todos os tempos. E sempre as pessoas não pensam igual, porque nós somos criação diferente, cada um de nós temos a nossa criação, temos o nosso entendimento. E ainda hoje, dentro dos nossos próprios lares, o marido, a mulher, os filhos, cada um tem uma personalidade, um gosta de quiabo, outro gosta de jiló, e assim sucessivamente. Então a gente tem que interagir nisso tudo, com compreensão, usando a compreensão, né, a paciência, para equalizar, para viver bem. Então a diversidade sempre existiu e aí existe muito hoje, de forma hoje um pouco mais avançada, que a gente vai avançando, as coisas vão avançando, mas a gente tem que lutar muito para vencer isso, se portando com dignidade, respeito e paciência, compreendendo o outro do jeito que ele é e auxiliando ele. E muitas vezes só da gente seguir o nosso caminho, deixando ele quieto, sem revidar, sem jogar para ele o mesmo que às vezes ele está nos proporcionando, já é uma grande ajuda, né? E o perdão é uma das maiores demonstrações de elevação moral do espírito, né? E é muito importante. Então, nós vamos ver aqui, do século III ao século VI, depois de Cristo, o homem saía de casa pronto para matar ou morrer. Ele saía armado, com flechas, com lanças e com proteção. E era uma desigualdade muito grande, porque aqueles que eram mais fracos sucumbiam, né? Os fortes sempre venciam. E isso o tempo foi corrigindo, e esses costumes ficaram no tempo, né? Cara, hoje já não existe isso mais, graças a Deus. A evolução vai acontecendo, a gente vai deixando de lado, né? As pessoas vão desencarnando, outros vão surgindo com ideias novas e vai ficando no tempo. Mas hoje, a nossa diversidade, ela está muito aqui, essa guerra de pensamento, né? De um lado aqui, a gente está o ódio, o rancor, entendeu? E aí, outro lado, está aqui o amor, é o mal contra o bem, essa luta incessante do mal com o bem. O mal tem uma força muito grande, às vezes ele não vai superar o bem, embora lento, de forma lenta, ele sempre vai superar, de forma lenta. Então a gente observa bem que isso aí, como é que a gente faz isso? Pensando, desejando mal para o outro, revidando em pensamento, não, tomara que ele se dê mal, tomara que aconteça isso com ele. Né? É diferente, não é? Você não agride ele fisicamente, mas agride pela vontade, pelo pensamento. E como o pensamento é tudo, né? Onde está o nosso pensamento, nós estamos. E se a gente está desejando aquilo chega na pessoa. E muitas vezes a pessoa está desprovida do orar e vigiar que o Cristo nos ensinou e acaba sendo atingido. Só com uma coisa, a mesma seta que vai e volta, né? É lei de ação e reação, ninguém escapa, de causa e efeito. Então, da mesma forma que você afeta o outro, essa dificuldade vem para você. Então, a gente chega à conclusão que não vale a pena revidar, não vale a pena brigar. Eu estou caminhando, alguém chuta a minha perna, eu olho, eu vou embora, pisa no meu pé, eu olho, eu vou embora. Às vezes, aí as pessoas falam, mas isso é covardia. Para que agir da mesma forma, se tornar igual àquele que está te agredindo, né? Então, a gente, por exemplo, somos pais, temos sempre tentado educar os nossos filhos dessa forma. Como se diz o ditado, põe o rabinho debaixo das pernas e vem embora, não agride, não revida. E explicar a ele o porquê, que é preferível agir dessa forma do que
a revidar com agressão e acontecer fatos mais graves. Então, esses costumes, eles mudam pelo nosso próprio comportamento, né, de viver, de ensinar também. Então, aqui tem o perigo do revide. Aqui a gente não tá, esse projetor não ajuda muito, pouco, mas daqui uns dias ou outros aqui, a gente vê aqui de novo o ódio, o rancor, o ciclo do ódio, aqui o ciclo do amor. Né? É uma luta constante ainda desse mal com o bem, que o tempo, a evolução vai modificando. A gente vai evoluindo e vai ficando para trás aqueles que não acompanharem. Né? E a gente vai seguindo o nosso caminho. É o ciclo do ódio, o ciclo do amor, o ciclo da paz. O revide, ele prolongador. Por que prolongador? Porque você, quando você revida, você dá ódio, rancor, raiva, aquela coisa toda, você joga uma adrenalina no seu corpo físico que vai afetar o seu corpo físico. Vai afetar seu corpo perispiritual, automaticamente o corpo físico. Então, com isso, você vai criar mal, você vai ter problemas, dores e uma série de consequências que vai gerar doença. Então, não vale a pena revidar, eu prefiro ficar quieto. É perder para eles, a pessoa que é egoísta, mas ganhar de outra forma e viver bem. Né? O perdão interrompe o conflito. A verdadeira força está em vencer as próprias imperfeições e conservar a paz no coração. Essa é a verdadeira vitória. Que a maior dificuldade nossa é a gente vencer a nós mesmos. A gente conseguir analisar o nosso interior e compreender que temos grandes falhas ainda. Grandes falhas, né? A gente não nasceu agora com esse corpo, a gente já teve muitas outras vivências. E quantas dificuldades nós deixamos para trás lá registradas? Que hoje, de acordo com as reencarnações, a espiritualidade responsável pelos processos reencarnatórios vai jogando de acordo com a capacidade. A vida tem determinadas coisas que levam anos, levam várias reencarnações para poder ser jetado, para que eles esperam o espírito conseguir uma certa maturidade e auxilia ele para que ele possa vencer, possa resgatar. Porque a ação, a lei de causa e efeito, a gente não escapa dela, não tem como. Um lado é Deus justiça, do outro lado é Deus amor, que compensa. A pessoa que compreende, a pessoa que se esforça para fazer o bem, a pessoa que trabalha para fazer o bem, em vez dele pagar 100, ele vai pagar profissional 70, 80, 40, 20, 30, 10, tudo depende do esforço, da compreensão. E nós temos essa compreensão, a gente sabe que a gente tem muitas mazelas registradas dentro de nós, muitas. E mais algumas de hoje ainda, né? Que nós não somos perfeitos, nós estamos trabalhando para isso, nós estamos nos esforçando, mas a dificuldade ainda é muito grande, né? Perdão e compreensão. Aqui também não dá muito para a gente ler, né? De um lado, perdoar, compreender, ajudar, entendeu? Então, o perdão gente, talvez seja, não vou dizer a lei maior, que a lei maior é a lei de amor, né? Mas o perdão, gente, é muito importante na nossa vida. Porque o perdão liberta, gente, desprende. Se você alimentar ódio de alguém, você cria um elo de ligação e você vibra na mesma frequência, você fica preso, atado a ele. Se você desliga dele e segue o seu caminho, você se sente leve, deixa o outro com o problema dele. Se ele não quer perdoar, se ele não quer aceitar, se ele quer ser daquela forma, é um problema individual de cada um, é livre-arbítrio. Mas a gente tem que fazer esse esforço e continuar caminhando. Nada pode impedir o nosso progresso. Nada, absolutamente nada. Isso é um esforço muito grande que depende de cada um de nós. Perdoar não significa concordar com o erro, mas libertar-se do peso emocional da ofensa. A compreensão das limitações alheias ajuda a desenvolver a caridade e a fraternidade. Ante os adversários, a postura recomendada é a da paciência, do perdão, da oração e da compreensão, transformando os desafios dos relacionamentos
em oportunidades de crescimento espiritual. O adversário de hoje pode ser um amigo de amanhã, e toda dificuldade de convivência pode converter-se em caminho de renovação moral. Porque todo esse adversário de hoje, dependendo da forma, amanhã vai se tornar amigo, tudo isso vai ficar no tempo. Se a gente está um pouquinho à frente dessas pessoas, a gente tem que agradecer a Deus e tem que fazer tudo o que a gente puder, pedir a Deus por aqueles que ainda não compreendem como a gente. Então, essa é tudo, é ser verdadeiros irmãos, né? Se postar como verdadeiros irmãos e compreender que aquele que se posta como amigo também é filho de Deus, são nossos irmãos. E Jesus foi bem claro, pediu que a gente orasse pelos nossos inimigos, né? E perdoasse os nossos inimigos, não uma vez, 70 vezes 7, perdoasse sempre, compreendesse sempre. É compreender o outro, é compreender ele naquele momento e saber que o momento dele é aquele, ele não consegue ser diferente, ele não consegue, ele não tem maturidade, mas saber que ele vai mudar, porque nós já mudamos muito, estamos mudando a cada dia. Ele também vai um dia, não vai permanecer. Então não vale a pena você agredir uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem. E ajudá-lo, pedindo a Deus misericórdia, ajuda todos os dias, né? É perdoando, compreendendo, aceitando e caminhando sempre. Jesus sofreu perseguições, calúnias e incompreensões, mas respondeu sempre com serenidade, perdão e amor. O mestre não revidava as ofensas na mesma medida, demonstrando superioridade moral. Gente, leiam a história de Cristo, quanto ele sofreu, quantas perseguições. Ele pedia água, dava um vinagre para ele beber. Fizeram ele carregar a cruz, sendo açoitado, uma cruz que iria ser crucificado dela, onde ele foi crucificado. E em nenhum momento da história a gente vê algo que ele tenha reclamado, nada. E aquele verdugo que foi direcionado para cuidar dele, para açoitar ele, para fazer ele sofrer, caminhou com ele até a cruz. E naquele momento que Jesus estava no fim, esgotando as suas energias físicas, que ele deu a maior prova de amor, de caridade, de perdão, em que ele pediu: Pai, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Olha bem, Jesus reconhecendo que eles não tinham capacidade de compreender. Jesus pediu perdão para eles, eles não tinham capacidade. Naquele momento, conta a história, que aquele verdugo, olhando para o mestre, deu um arrependimento, deu uma coisa nele, que ele se ajoelhou e pediu perdão por todo aquele sofrimento que ele fez Jesus sofrer. Que era a época, ele tinha que fazer, né? Ele tinha que fazer, se ele não fizesse, ele seria açoitado, né? Então, essa é a maior prova que a gente tem de amor, de perdão, gente. Então, por que a gente também não pode fazer o mesmo? Aquele que pisa no pé, aquele que fica devendo, a gente não paga, entendeu? Tendo a compreensão com ele e tentando dar tempo para ele também se ajustar. Aí as pessoas dizem: mas eu não sou Jesus. É evidente que nós não somos. Nós somos irmãos de Jesus. Mas ele nos ensinou isso. Nós já temos esse ensinamento. Jesus, a doutrina espírita, esclarece muito mais, e nós temos capacidade de entender e fazendo as pequenas parcelas, né? Começando dentro do lar, que no lar não está os espíritos afins, né? A maioria das vezes são adversários mesmo, marido, mulher, filhos, estão ali para se ajustar, começando ali depois na sociedade, né? Do todo o ambiente que a gente estiver. Perdão e compreensão. O perdão e a compreensão são duas das maiores forças da alma. Eles não apagam o passado, nem transformam instantaneamente aqueles que erraram, mas libertam o coração do peso da mágoa, do ressentimento, do desejo de vingança. Se desata, desprende. Né? O erro que a gente comete, mesmo a gente se arrependendo, ele permanece. O erro permanece. Você tem que ressarcir ele. Só que de uma forma de bondade do Pai. Aquilo que a gente falou, um lado é a justiça, você vai ter que
vai ter que refazer seu caminho, vai ter que pagar essa dívida. Mas do outro lado vem o amor do Pai, que nos abre portas, que nos dá todas as oportunidades. Pai, mãe, amorosos e bons que te auxiliam, companheira, companheiro, filho, é assim tudo, um círculo de pessoas que vai te ajudar sempre. Deus sempre ajuda as pessoas. Nos falta compreensão, maturidade ainda para isso, né? Verdadeira vitória. Aqui está meio apagado, né? Vencer, vamos ver se a gente lê aqui, ó. Vencer uma discussão não é vencer uma discussão não é vitória. É fácil, aí está difícil aqui. Vamos ver se isso aqui, a verdadeira vitória não é, tá difícil, mas isso é interessante, né? Ele lá no computador ele fica perfeito, mas esse aparelho ele não está nos ajudando. Se fosse o outro, a gente tinha aí toda, mas é a lei de amor, é o cumprimento da lei do amor. Tá bem apagadinho, né? Vamos lá, Celê, vai lá. A verdadeira vitória não é derrotar os outros, mas conquistar a si mesmo. Quem vence suas imperfeições encontra a paz que o mundo não pode dar. Então, a verdadeira vitória é conquistar a si mesmo, né? É vencer a si mesmo, vencer as adversidades e suportar com dignidade melhor, né? Da melhor forma possível. Aqui diz, a maior conquista é vencer a si mesmo. Quem domina suas emoções, escolhe o bem e permanece em paz. Já é um vencedor, quer dizer, a escolha é nossa, né? A verdadeira vitória não consiste em vencer os outros, impor a própria vontade ou obter reconhecimento. A maior conquista do ser humano é vencer a si mesmo, dominando as próprias imperfeições e cultivando as virtudes que aproximam o Espírito de Deus. É fácil responder a ofensa com outra ofensa, a crítica com outra crítica e a agressão com outra agressão. Difícil e grandioso é manter a serenidade, a paciência, o equilíbrio diante das provações. Essa a vitória que permanece. Quer dizer, é aquilo que a gente fala, vencer a si próprio, é reconhecer. Hoje é usar a razão, é tentar analisar. Quando alguém nos critica, é você tentar fazer uma análise, poxa, que a pessoa está me criticando, será que não é verdade? Vamos analisar a fundo? Muitas vezes sim. Então não é renegar, é analisar, ver realmente se a gente está postando daquela maneira e tentar corrigir. Aquela pessoa que se porta como um crítico, às vezes ele está nos ajudando a reconhecer os nossos erros, né? Ou descobrir virtudes, como a gente falou no início aí, que estão apagadas. Então, um esforço muito individual, né, nosso, de reconhecer esse próprio. É fácil a gente ver o erro do outro, a gente olhou, já vê. A gente não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta daquela atitude, não gosta da maneira que aquela pessoa age. Gente, será que vale a pena, né? Será que da mesma forma as outras pessoas também não estão vendo assim? Será que nós somos perfeitos ao ponto de achar que o outro está errado e a gente não erra? E ainda hoje, se falar, tira a primeira pedra, quem tivesse pecado, eu tenho certeza que nenhum de nós permanece aqui. Todos nós temos dificuldades ainda. Estamos em ascensão espiritual. Então, todos nós temos dificuldades, só que a gente precisa estar atento, né, para reconhecê-las. Todos os espíritos estão em diferentes estágios de evolução e são destinados ao aperfeiçoamento. Aquilo que a gente até falou, nós estamos em diferentes escalas de aperfeiçoamento. Os ensinamentos de Jesus Cristo convidam a amar os inimigos, orar pelos perseguidores e responder o mal com o bem, rompendo ciclos de violência e ressentimento. O maior adversário pode estar dentro de nós. Quer dizer, fazer o esforço, né, para agir, responder o mal com o bem, responder uma ofensa, às vezes até com silêncio.
não fala nada, você xinga, ou fica nervoso por uma coisa, aí acontece isso, às vezes a pessoa está tão agoniada, gente, tão agoniada, que você fala, meu Deus, o que está vendo? Você não consegue entender, você não fez nada, ela está querendo te agredir, é melhor ficar quieto, nem adianta revidar, não fui eu, tal, não é assim, então fica quieto, deixa ele se acalmar, conseguir o nosso destino, não? Lei de causa e efeito, né? Aqui também é bem interessante, mas fica complicado, né? Ó, ele diz aqui, amor e caridade, aqui, alegria e harmonia, quer dizer, alguma coisa gera outra. Ele diz aqui, está difícil, onde aqui, esse aqui? Aqui, então, e libertação. Aqui ele fala estado de estudo e dedicação. Estudo e dedicação e realização. Aqui, ódio e vingança, sofrimento e arrependimento. É o que gera, né? Isso gera uma coisa. Aqui, egoísmo e orgulho gera solidão e vazio. E aqui vem injustiça e maldade. Não é? Maldade. Injustiça e maldade. Maldade. Praticar provas e dores. Provas e dores Então a gente vê que uma coisa gera outra, né? Além de causa e efeito, uma coisa gera outra. Achei que coisa gera outra, isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível, uma coisa gera outra. E a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente está olhando, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pensando. O pensamento é tudo, gente. A gente esconde o pensamento do outro, mas não esconde nós. E não esconde o nosso anjo de guarda. E o nosso pensamento também fica registrado no nosso corpo espiritual. E quando a gente desencarnar, chegar lá do outro lado, onde a gente for, é pelo corpo espiritual que eles vão analisar toda a nossa vivência aqui. E sabe, não adianta dizer, eu não fiz isso, eu não fiz. Não adianta. Está lá registrado e eles vão ver. A lei de causa e efeito ensina que toda ação produz uma consequência correspondente. Tudo o que pensamos, falamos ou fazemos gera resultados que retornam a nós, indiscutivelmente, contribuindo para a nossa felicidade ou para as nossas dificuldades futuras. Cada espírito colhe aquilo que semeia ao longo de sua jornada evolutiva. Então, hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás e amanhã vamos colher o que nós estamos plantando hoje. Né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, não adianta. A gente vai colher e vai sofrer as consequências dos nossos maus atos. Né? A lei de causa e efeito não é uma lei de punição. Muita gente pensa que é punição. Não é punição, mas de educação. Cada ato é uma semente. Mais cedo ou mais tarde, colheremos os frutos daquilo que plantamos. Por isso, semeamos o bem, o amor e a fraternidade, porque nós vamos colher o bem, o amor, a fraternidade. Né? Então, está bem focada isso aí, né? Então, aqui é a lei de caridade, né? A gente está chegando ao final do nosso estudo, né? E a caridade é o ponto primordial, né? O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse pensamento é uma ordem do Cristo, é nos amar, é nos compreender, é nos perdoar, nos ajudar. Por isso que Deus nos proporcionou o ponto de partida do lar, onde a gente se encontra, onde a gente tem que repartir, às vezes, um pão com a família, porque não tem nada para comer. Onde a gente tem que ter compreensão, entender cada um dos filhos, ou entender a mulher, ou a mulher entender o homem, do jeito que é, porque não é fácil. Né? A gente são opostos, a gente tem dificuldades, se a gente não coordenar essas dificuldades e haver entendimento, né? Haver um entendimento, fica muito mais difícil, né? O lar fica sem harmonia. E começa ali no lar. E quando a gente sai, que chega na casa religiosa, né? Seja qual for a casa religiosa, a gente também tem que fazer um esforço para cultivar isso, porque tem coisa que a gente não gosta, mas o outro também não gosta. Então a gente tem que cultivar, tirar por menos.
gentilmente chegar e tentar acolher tudo aquilo que for possível na leitura inicial, no pouco que a gente fala aqui, no passe, que é onde recebe aquele fluxo de energia que faz uma varredura no nosso ser, nos limpando de todas as mazelas para que a gente possa bem. É fazer o possível de conservar essas energias boas dentro da gente. Não deixá-la para o caminho, não. Tentar levar para casa, abraçar companheiro, filho, levar essa harmonia para eles, aquilo que a gente veio buscar aqui. Não importa que eles não venham, não quer ir e tal, não importa. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Então é isso, em todo lugar há diversidade. Em todo lugar, no trabalho, na rua, em todo lugar essa diversidade, esse desencontro de entendimento. Mas quando há compreensão, né? Quando a gente exercita o perdão, quando a gente faz o melhor de nós, evitando briga, evitando confusão, evitando qualquer coisa que possa gerar consequências piores para a gente está fazendo a nossa parte. A nossa pequena parte com amor. E cada um agir dessa forma, nós vamos transformar esse planeta muito mais rápido. Muito rápido. Porque se todos trabalhassem assim, a harmonia ia se tornando maior. Porque a gente está prestes realmente a passar por um planeta de regeneração. Nós passamos por planetas primitivos, para o mundo de provas e expiações, nós estamos, né, já na retinha final, e vamos adentrar o mundo de regeneração, onde muitas coisas, muitas doenças, muitas misérias, a gente não vai ter lá. Ainda vai ter alguma coisa, mas não em grande proporção como aqui. E aqueles que conseguirem passar, mesmo que seja no início ali, que vai ter espíritos evoluídos, muito mais que a gente, mas nem seja ali para pegar uma vassoura, uma enxada, só o fato da gente estar aí, a gente vai ter as benesses desse planeta. A gente vai ter pessoas que vão lidar a gente com amor, com carinho, educação, não vai ter tanto ódio, tanta raiva, tanto orgulho, uma coisinha ou outra muito pequeno do que a gente tem na Terra hoje. Hoje na Terra é muito sofrimento, é muito maldade, é guerra daqui, guerra dali, egoísmo, vaidade, orgulho, um querendo o que é o do outro, é uma coisa assim, ainda muito difícil, né, para a gente, mas a gente já está conseguindo, segundo a espiritualidade, já estamos no gargalo. E a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente passar por esse gargalo e atingir esse mundo de regeneração que vai ser, segundo diz a espiritualidade, bem diferente do que nós estamos hoje, né? E nós estamos nos esforçando, graças a Deus. A gente já consegue deixar o nosso lar, vir à casa espírita, à casa de oração, buscar ajuda, né? Porque a gente tem consciência que a gente precisa muito, a gente precisa muito de Deus. A gente precisa muito de Jesus, precisa muito dos espíritos superiores que estão aí tentando nos ajudar ou nos acordar. O anjo de guarda, protetores, amigos estão do nosso lado. Espíritos familiares que vêm nos abraçar e nos ajudar, nos dar força para a gente vencer. Às vezes, a dor, o sofrimento é tão grande que a gente desanima. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? É porque a gente não tem a capacidade de enxergar o nosso passado, porque o corpo físico não deixa. Porque se a gente também recordasse o nosso passado, como seria, muitas vezes? Você está ao lado de um adversário, como seria a tua reação? Então é preferível a gente não ter isso. Cumprir o nosso papel que foi designado nesse momento, né, fazendo o melhor possível, e retornando à pátria espiritual com uma nova preparação cada vez melhor, para que a gente possa ir evoluindo e possa ir também desgastando todo esse nosso passado, eliminando todos esses débitos, com trabalho, com amor, com dedicação, até vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais débito nenhum. Aí nós já vamos ser espíritos praticamente puros, espíritos muito mais evoluídos. A gente, como Jesus, por exemplo, não tem débito nenhum, não tem uma mácula no seu corpo espiritual, na sua vida, porque ele conseguiu vencer todos os obstáculos. Jesus também subiu, teve a sua ascensão espiritual como nós. Como nós. Ele passou por todas as provações para chegar ao ponto de ser Jesus espiritualmente evoluído. E nós também estamos nesse caminho. E, se Deus quiser, nós vamos nos encontrando aí para frente, aí, né, o que a gente espera, usufruindo também das coisas boas, pelo nosso esforço, pela nossa vontade. Que Jesus abençoe cada um de nós, nos auxilie em nossos lares, na nossa caminhada, no nosso trabalho,
e que a gente tenha toda a paz necessária no nosso dia a dia para poder suportar o peso da nossa cruz, das nossas tristezas, da nossa infelicidade, compreendendo que Deus é justiça, mas acima de tudo é amor. Ele nos cuida com muita bondade, com muito carinho, nos auxilia sempre abrindo portas, nos auxiliando a gente vencer todas as nossas dificuldades. Que Jesus nos ajude sempre.